Quando um orixá toca a vida de alguém, nada permanece igual. Há uma força silenciosa que começa a organizar acontecimentos, pensamentos e sensações de um jeito tão profundo que a pessoa percebe que algo maior caminha ao seu lado. Este vídeo existe para revelar isso de forma clara. Você está aqui porque sente que existe algo diferente no seu caminho. E talvez seja a primeira vez que alguém coloca em palavras aquilo que você já viveu no corpo, na alma e no destino. Em menos de 30 segundos, quero que você entenda exatamente do que se trata. Este conteúdo vai mostrar os 7 sinais mais marcantes que indicam quando você é de orixá. Sinais que aparecem antes mesmo do desenvolvimento espiritual. Sinais que atravessam a lógica comum e tocam diretamente na essência. O objetivo não é apenas esclarecer, mas ajudar você a reconhecer o próprio chamado, porque quando um orixá escolhe alguém, essa escolha se manifesta na vida inteira. Este começo precisa tocar o coração, por isso vamos falar de sentimentos que muita gente nunca teve coragem de assumir. A sensação de não se encaixar em nenhum lugar, o desconforto inexplicável em determinados ambientes, a intuição que avisa antes das situações acontecerem, o peso de decisões que parecem maiores do que a própria vida. Nada disso é coincidência. Há histórias dentro de você que não começaram agora. Os antigos ensinavam que o caminho espiritual começa muito antes da consciência humana, e quando os sinais aparecem, é porque a alma está pronta para ouvir. Este vídeo não vem para criar dúvida, vem para confirmar o que você já sabe no fundo do peito. Não é por acaso que você sente o que sente, e não é por acaso que está aqui hoje. O corpo que reage antes da consciência. O primeiro sinal de que você é de orixá aparece no corpo, muito antes de qualquer entendimento racional. O corpo sempre sabe antes da mente. Ele responde ao toque energético do orixá de maneiras que ninguém explica com facilidade, mas que quem sente, reconhece na hora. Não estamos falando de experiências comuns, mas de reações específicas, profundas e contínuas. Algumas pessoas descrevem um calor que começa devagar e cresce sem motivo aparente. Outras relatam uma pressão leve na nuca ou no topo da cabeça. E há quem sinta o peito expandir, como se algo invisível empurrasse por dentro. Esses movimentos não são aleatórios. Eles correspondem a vibrações que os antigos conheciam muito bem. Vibrações que indicam aproximação, cuidado e presença. Cada orixá tem uma força própria, e o corpo responde de acordo com essa força, mesmo quando a pessoa ainda não sabe nomear o que está vivendo. Em locais específicos, essas sensações se intensificam. Próximo à mata, água corrente, encruzilhadas, cachoeiras ou mesmo diante de silêncio profundo, o corpo de quem é marcado por orixá muda. A respiração altera, o coração acelera ou desacelera, a pele arrepia de um jeito diferente e um peso simbólico parece se acomodar nos ombros. Não é medo, não é ansiedade, é reconhecimento. A energia que se aproxima é a mesma que acompanhou a alma por caminhos antigos, e o corpo reage como quem reencontra uma antiga identidade. A ciência humana ainda não explica esses movimentos, mas dentro das tradições afro existe um entendimento claro. Quando o corpo responde antes da mente, é porque o orixá já está se aproximando para despertar a consciência. Esse processo nunca é por acaso. Ele acontece quando a pessoa está pronta para suportar o que vem. Sonhos que não são apenas sonhos. Os antigos ensinavam que quando o corpo começa a responder, o próximo sinal aparece no momento em que a mente relaxa por completo: o sono. Dentro da espiritualidade africana, sonhar nunca foi visto como uma simples atividade do cérebro. Sonhar é entrar em um território onde a consciência perde o controle racional e o espírito fala do jeito mais direto possível. Quem é de orixá costuma ter sonhos que não seguem a lógica comum. São sonhos que se repetem, que carregam símbolos fortes, que chegam com intensidade emocional e deixam marcas ao acordar. São sonhos que parecem visitas. Existem 3 características que quase sempre aparecem quando o sonho é um sinal de orixá. A primeira é a sensação de estar sendo observado, mesmo sem ver ninguém. A segunda é a presença de elementos que representam caminhos, forças da natureza ou instrumentos de poder.
E a terceira é acordar com a impressão de que aquilo não foi apenas um sonho, mas um recado. Pessoas que são de orixá descrevem sonhos com água agitada ou calma, com trilhas dentro de matas antigas, com fogo que não queima, com ventos que parecem carregar mensagens, com ferramentas como espadas, lanças, machadinhas, cabaças, búzios, folhas e até animais que representam determinada energia ancestral. O mais marcante desses sonhos é a sensação que fica ao despertar. Quem é de orixá acorda cansado, como se tivesse caminhado muito, ou acorda tocado por uma força emocional que não sabe explicar. Há também os sonhos silenciosos, aqueles em que nada acontece de forma clara, mas a pessoa acorda com a certeza de que foi visitada. Esse tipo de sonho é um dos sinais mais antigos que indicam marca espiritual. Ele surge quando a energia do orixá começa a alinhar o destino e a preparar a consciência para o despertar. Cada imagem, cada símbolo e cada sensação carrega um significado profundo. Nada é casual. Quando esses sonhos aparecem repetidamente, é porque a ancestralidade está chamando. Atração que não é explicação, é memória espiritual. Quando a energia de um orixá já acompanha alguém há muito tempo, surge um tipo de atração que não nasce da razão. Nasce da memória ancestral. É diferente de simpatia, diferente de gosto pessoal. É algo que puxa a pessoa de um jeito silencioso e constante. Quem é de orixá costuma se sentir atraído por elementos, ambientes e forças da natureza que não fazem sentido lógico, mas fazem sentido espiritual. Essa atração não aparece de um dia para o outro. Ela cresce com o tempo, como se algo dentro da pessoa estivesse tentando lembrá-la de quem ela realmente é. Muitas pessoas relatam que se sentem mais vivas perto de água, de mata fechada, de pedras grandes, de ventos fortes, de fogo aceso ou de silêncio profundo. Outras se sentem seguras em lugares onde a maioria sente desconforto, como encruzilhadas, estradas antigas, cachoeiras desertas ou cemitérios. Não é curiosidade perigosa, é reconhecimento energético. A pessoa não sabe explicar, mas sente que ali existe algo familiar. A música também revela sinais. Certas pessoas se emocionam quando escutam atabaques, pontos cantados ou cantigas de fundamento, mesmo sem entender o porquê. É como se algo adormecido fosse tocado por dentro. Essa atração é um dos sinais mais fortes, porque ela ignora a lógica humana. A pessoa pode nunca ter conhecido profundamente a religião, pode não ter sido criada em terreiro, pode nem acreditar na espiritualidade africana, mas mesmo assim sente uma ligação inexplicável com elementos que vibram exatamente nas linhas do orixá que a acompanha. Isso acontece porque aquilo que atrai não é novo, é antigo, é ancestral. Faz parte da estrutura espiritual da pessoa. E essa força começa a se manifestar quando o caminho espiritual começa a se abrir. Quando a atração fica frequente, intensa e constante, não é acaso. É herança. A força que cobra quando você se afasta do seu caminho. Quando alguém é de orixá, a vida nunca anda completamente solta. Existe uma força que orienta, protege e direciona. Mas essa mesma força também corrige quando a pessoa insiste em caminhar contra o próprio destino. Não é punição, não é castigo e não é ameaça espiritual. É alinhamento. Orixá não destrói o filho, mas impede que ele se destrua. E quando a pessoa se afasta demais do caminho que nasceu para trilhar, começam a surgir travas que parecem coincidências, mas não são. Todo filho de orixá sente esse movimento em algum momento da vida. A primeira forma dessa cobrança aparece através de repetição. Situações que dão errado várias vezes. Relações que parecem sempre cair no mesmo padrão. Decisões que levam ao mesmo tipo de desgaste. Nada flui com naturalidade. A pessoa sente que está andando em círculos. Isso acontece porque o destino tenta empurrá-la de volta para o eixo que ela própria se desviou. A segunda forma aparece como cansaço emocional extremo. É uma exaustão que não melhora com descanso e não passa com distrações. A terceira forma é a sensação de vazio, mesmo quando a vida parece organizada por fora.
É como se algo dentro dela estivesse pedindo atenção. Os antigos diziam que quando um orixá quer trazer um filho para o caminho certo, ele começa tirando o que atrapalha. E isso, muitas vezes, dói. Não porque a força quer causar sofrimento, mas porque crescer obriga a pessoa a se desprender do que já não serve mais. Quando relacionamentos terminam de forma inesperada, quando portas se fecham sem explicação, quando pessoas se afastam repentinamente, quase sempre existe um movimento espiritual por trás. A cobrança não vem para punir, vem para reorganizar. Quem é de orixá sente essa reorganização mais cedo ou mais tarde. E quando ela começa, é sinal de que a vida está prestes a mudar de direção. As marcas dos orixás. No jeito, na personalidade e no destino dos seus filhos. Quando o chamado espiritual é verdadeiro, não aparece apenas no corpo ou nos sonhos. Ele surge também no comportamento, nas escolhas e até na maneira como a pessoa sente o mundo. Cada orixá deixa marcas muito específicas nos seus filhos. São traços que não têm relação com criação, cultura ou ambiente, e sim com energia. Essas características acompanham a pessoa desde cedo, e quando são observadas com atenção, revelam com clareza qual força ancestral caminha junto dela. A seguir estão as marcas mais profundas de cada orixá, explicadas de forma simples, direta e sem mistificação. Filhos de Oxalá costumam ter calma que parece maior que a idade. Pensam antes de agir, carregam um senso de justiça elevado e possuem uma sensibilidade que muitos confundem com fragilidade, quando na verdade é força interior. Filhos de Oxum costumam sentir emoções com profundidade, possuem intuição aguçada, empatia natural e um encanto que atrai pessoas sem esforço. Buscam equilíbrio afetivo e têm forte ligação com beleza e cuidado. Filhos de Iemanjá têm postura protetora e firme. Em momentos de crise, conseguem manter serenidade e sabedoria. São acolhedores, responsáveis e têm facilidade em orientar quem está perdido. Filhos de Ogum carregam determinação e coragem, não toleram injustiça, enfrentam desafios de frente e possuem força emocional que muitas vezes assusta quem não os conhece. Filhos de Xangô têm raciocínio rápido, senso de justiça muito forte e habilidade para liderar sem impor medo. São intensos, diretos e buscam equilíbrio entre razão e emoção. Filhos de Yansan vivem em movimento. São intensos, apaixonados, inquietos e guiados pela verdade. Não suportam falsidade e têm energia que transforma ambientes. Filhos de Omolu, Obaluaé, trazem profundidade. São reservados, observadores, sensíveis ao sofrimento dos outros e muitas vezes sentem dores que não sabem explicar. Filhos de Nanã carregam sabedoria silenciosa. Pensam devagar, falam com calma, percebem o que ninguém vê e raramente se deixam levar por impulsos. Filhos de Oxóssi têm mente aberta, curiosidade forte e conexão natural com liberdade. Buscam conhecimento, apreciam silêncio e carregam espírito explorador. Filhos de Ossain têm ligação com natureza, cura, folhas e mistérios. Possuem intuição medicinal, percebem energias com facilidade e têm espírito introspectivo. Filhos de Logunedé trazem dualidade. Momentos de delicadeza e firmeza convivem dentro da mesma pessoa. São criativos, sensíveis e inteligentes. Filhos de Obá possuem força emocional rara. São leais, intensos, discretos e carregam capacidade de suportar desafios que derrubariam qualquer outro. Essas características não definem a pessoa por inteiro, mas revelam a marca energética que vive nela. Quando alguém reconhece traços que sempre carregou sem entender, começa a perceber que nada é por acaso. A sensação de pertencer a um caminho que sua alma já conhece. Quando um filho é marcado por orixá, antes mesmo de qualquer desenvolvimento, existe um movimento silencioso que só quem vive entende. E como sacerdote, eu digo com clareza, esse sinal é um dos mais sérios e antigos. A pessoa começa a sentir que pertence a um lugar espiritual que ela ainda não conhece com os olhos, mas que a alma reconhece de longe. Não é vontade passageira, não é curiosidade, não é influência externa.
É chamado. Chamado que vem de dentro, de antes, de tempos que o corpo não lembra, mas o espírito guarda. Muitos filhos me procuram dizendo que nunca entraram em um terreiro, nunca tiveram contato direto com a religião, nunca aprenderam sobre orixás com ninguém, mas que carregam uma familiaridade impossível de explicar. Isso acontece porque quando a ancestralidade marca alguém, a alma reconhece o fundamento muito antes que a mente aceite. O primeiro toque de atabaque emociona sem motivo. A visão de um trabalho com folhas desperta um respeito instantâneo. O cheiro de ervas aquecidas no fogo traz uma paz antiga. A pessoa sente sem saber por quê. E eu digo, isso não é imaginação. Isso é memória espiritual. Há quem me diga que, ao passar em frente de um terreiro, o coração acelera ou acalma. Há quem sinta que está voltando para casa sem nunca ter estado ali. Há quem escute a palavra orixá e sinta como se estivesse ouvindo um nome de família. Quando isso acontece, não adianta fugir. Essa sensação não nasce agora. Ela vem de longe. Ela vem de outra caminhada. Ela vem de um tempo que não se mede no relógio. O filho que carrega esse sinal tenta negar, tenta adiantar a vida por outros caminhos, tenta se afastar da ideia de espiritualidade africana. Mas tudo o que ele vê, lê ou sente sobre esse assunto toca um lugar que nenhuma outra coisa toca. E quando isso toca, eu como pai de santo reconheço. Esse filho não está sendo apresentado ao caminho. Ele está sendo lembrado. E quando a ancestralidade lembra, é porque chegou a hora de despertar. A presença que caminha com você mesmo quando você não entende. Como pai de santo, eu sempre digo que antes da consciência despertar, o orixá já está ali, acompanhando cada passo. O filho sente isso de maneiras que não consegue explicar. E muitas vezes passa anos achando que é apenas sensibilidade, coincidência ou impressão da mente. Mas não é. Quando um orixá se aproxima, existe uma presença constante, firme e silenciosa, que acompanha a pessoa nos momentos mais importantes da vida. Não é algo que aparece somente em rituais ou em dias de força. É algo que segue o filho em situações comuns, como se o caminho tivesse um guardião invisível ao lado dele. Algumas pessoas percebem essa presença nos momentos de solidão, quando tudo parece desabar, mas uma força estranha impede a queda total. Outras sentem durante decisões importantes, quando a intuição aponta um caminho com tanta certeza que parece alguém falando por dentro. Há também quem sinta essa companhia no meio da noite, quando acorda com a sensação de que não está sozinho, mas em vez de medo, sente paz. Isso é a assinatura de orixá. Forças desequilibradas geram tormento. Forças ancestrais geram ordem, firmeza e proteção. O que poucos sabem é que essa presença aparece primeiro nos momentos de perigo ou mudança. É quando o filho quase se envolve em algo ruim, mas algo impede. É quando ele sente que não deve entrar em determinado lugar. É quando tem a impressão de que foi puxado de uma situação complicada. Os antigos diziam que orixá não fala muito no começo, ele mostra. E mostra através de proteção. O filho que é marcado sente essa presença até no corpo. Um arrepio diferente. Um calor que aparece só em momentos específicos. Um silêncio dentro da mente quando tudo está confuso. Como se alguém apagasse o barulho da vida só para ele perceber a direção. Isso não é acaso e não é fraqueza emocional. Isso é guia. Isso é ancestralidade. Isso é orixá preparando o terreno para quando o filho tiver maturidade espiritual para compreender o movimento. Esse sinal não engana. Ele acompanha, protege, desvia e fortalece, mesmo quando você não pediu, mesmo quando nem acredita, mesmo quando tenta ignorar. Porque quando o orixá escolhe um filho, a presença dele se torna parte do caminho, quer o filho entenda ou não. A intuição que não erra e a voz que não vem da sua mente. Como pai de santo, aprendi que um dos sinais mais claros de que a pessoa é de orixá não está nas visões grandiosas, nem nos fenômenos extraordinários. Está naquilo que muitos chamam de intuição, mas que na verdade é comunicação ancestral. Quem é marcado por orixá percebe as coisas antes que elas aconteçam. Sente quando algo está errado mesmo que tudo pareça normal. Reconhece pessoas, lugares e situações pelo que vibram, não pelo que mostram.
Essa percepção fina não é dom passageiro, é herança espiritual. O filho de orixá costuma ter uma sabedoria que não aprendeu com ninguém. É aquela capacidade de orientar os outros, de dar conselhos precisos, de entender dores que nunca viveu. É também aquela sensibilidade que capta intenções e energias de imediato. Muitas vezes, o próprio filho não entende como sabe, apenas sabe. E quando tenta ignorar, alguma coisa dentro dele insiste. A voz não vem da mente, vem do axé que corre no destino. Outro ponto importante é a forma como essa intuição funciona. Ela não aparece como adivinhação. Ela surge como certeza. Uma certeza que não se explica, mas se impõe com força. O filho pressente quando deve evitar alguém, percebe quando não deve seguir um caminho, entende quando algo está prestes a mudar. Essa percepção silenciosa é um dos sinais mais antigos de conexão com o orixá, porque o ancestral trabalha primeiro na consciência sutil, antes de se revelar no corpo e nos caminhos. E existe um detalhe que poucos reconhecem. Quando o orixá marca alguém, sua intuição ganha um tipo de profundidade que não se perde com o tempo. Mesmo nos momentos em que o filho está emocionalmente cansado, perdido ou confuso, essa percepção permanece lá dentro, em silêncio, esperando espaço para se manifestar. Os antigos diziam que a intuição do filho é o sussurro do orixá, e quando esse sussurro é constante, forte e certeiro, não é acaso, não é imaginação, não é coincidência, é marca. Marca que revela o caminho que a pessoa já nasceu destinada a seguir. A fase do despertar, quando a vida começa a se organizar para te levar ao seu verdadeiro caminho. Quando o filho é de orixá, chega um ponto em que nada mais consegue esconder o que está acontecendo. A vida começa a se mover de um jeito que força o despertar espiritual, mesmo que a pessoa tente fugir. Como pai de santo, vejo isso todos os dias. Existe um momento em que o destino se reorganiza, cortar caminhos, abrir outros, afastar certas pessoas e aproximar outras. Tudo isso acontece para que o filho finalmente enxergue o que sempre esteve ali, mas que ele ainda não tinha maturidade para reconhecer. É nessa fase que muitos descrevem rupturas inesperadas. Amizades antigas se desfazem, relações que pareciam estáveis perdem sentido, oportunidades que antes pareciam promissoras param de fazer sentido. Ao mesmo tempo, aparecem situações novas, encontros que mudam a direção da vida, interesses espirituais que surgem do nada, e uma curiosidade profunda que cresce dia após dia. Essa reorganização não é desordem, é o começo da ordem verdadeira. Orixá não desperta alguém no meio do caos. Primeiro ele limpa, corta, sacode, empurra, e só depois revela o caminho. Outro detalhe dessa fase é o chamado interno. O filho começa a sentir desejo por conhecimento, vontade de compreender a própria energia, busca espontânea por respostas espirituais e uma sensação clara de que está sendo preparado para algo maior. Essa sensação não some. Ao contrário, aumenta conforme o tempo passa. É como se a vida inteira estivesse apontando para um ponto específico, e quando esse ponto surge, a pessoa sente que finalmente encontrou o lugar onde deveria estar. Esse despertar pode ser suave ou pode ser duro, depende do quanto o filho resistiu antes. Quanto mais resistência, mais forte a reorganização. Mas uma coisa é certa, ninguém passa por essa etapa por acaso. Quando a vida começa a empurrar, é porque chegou a hora de assumir quem você é, não quem o mundo quer que você seja. Quem o orixá te fez para ser. E quando esse chamado chega, nada consegue impedir a mudança. É o passo que transforma destino em caminho. O momento do reconhecimento. Quando você finalmente entende que nada foi acaso. Há um instante na caminhada espiritual que todo pai de santo reconhece de longe. O momento em que o filho percebe a verdade. Não é uma visão grandiosa, não é um fenômeno espetacular e nem precisa ser uma incorporação. É um entendimento silencioso, profundo e definitivo. A pessoa olha para a própria vida e, pela primeira vez, tudo faz sentido. Os sinais que pareciam confusos se alinham. As sensações que pareciam exagero se explicam.
Os sonhos que pareciam soltos se conectam, e a presença que acompanhava em silêncio se revela como força, guia e destino. Esse é o ponto de virada. Nesse momento, o filho reconhece que sempre foi acompanhado. Percebe que suas escolhas, suas dores, seus medos e seus impulsos carregavam o toque de uma energia maior. Entende que os caminhos fechados o protegeram, que as quedas o ensinaram e que as inquietações internas eram avisos que ele ainda não sabia interpretar. O reconhecimento não traz espanto, traz paz. Paz porque a alma finalmente encontra um nome para aquilo que sentia desde cedo. Paz porque agora existe direção. Paz porque o que parecia confuso se torna claro. É também nessa fase que surge o primeiro ato de responsabilidade espiritual. Não responsabilidade no sentido de obrigação religiosa, mas no sentido de aceitar quem se é. O filho que reconhece o próprio orixá não precisa correr para a iniciação, nem para rituais urgentes. O primeiro passo sempre é interno. É assumir o chamado. É aceitar a marca. É entender que existe uma história antes da história. É saber que a espiritualidade africana não entra na vida de alguém por acaso. Ela entra quando a alma está madura para recebê-la. Quando o reconhecimento chega, não há volta. O filho pode até adiar as escolhas, pode adiar o desenvolvimento, pode adiar a entrega, mas nunca mais vai conseguir ignorar o que sabe. Porque a verdade espiritual, quando se revela, não grita. Ela ocupa, ela preenche, ela se torna parte de cada pensamento, de cada decisão e de cada passo. E aí o destino deixa de ser um espaço vazio e passa a ser um caminho vivo, guiado pela força que acompanha desde o início. Esse é o momento em que o filho deixa de procurar e começa a lembrar. E quando lembra, tudo muda. O encerramento que sela o caminho. A verdade que todo filho de orixá precisa ouvir. Chega um ponto da jornada em que o filho não precisa mais de sinais, confirmações ou explicações. Ele precisa apenas da verdade. A verdade que atravessa as palavras, que passa pelo corpo, que cala a mente e toca direto no que há de mais profundo. Como pai de santo, eu digo isso com toda certeza. Quando o orixá escolhe alguém, essa escolha é para a vida inteira. Não começa quando você decide, começa quando você nasce. O que muda com o tempo não é a presença do orixá, é a sua maturidade para perceber. Muitas vezes, o filho passa anos tentando se encaixar em caminhos que não são dele. Tenta seguir rotas que o mundo aponta. Tenta negar a sensibilidade. Tenta fugir das próprias intuições. Tenta fingir que não sente o que sente. Mas chega uma hora em que o orixá chama de um jeito que não permite mais fuga. E esse chamado não dói. Ele liberta. Porque é no momento em que você aceita quem você é espiritualmente que tudo se ajeita, tudo se alinha, tudo encontra lugar. Orixá não pede perfeição. Orixá pede verdade. Esse encerramento não é o fim da caminhada, é o começo do caminho certo. É o momento em que você olha para trás e percebe que nada foi coincidência. Cada dificuldade teve sentido, cada travamento teve função. Cada desvio te ensinou a reconhecer o eixo verdadeiro. Você começa a entender que a espiritualidade africana não te encontrou agora. Ela te acompanha desde que você aprendeu a sentir o mundo. E agora, com consciência, você não caminha mais perdido. Você caminha guiado. Assumir essa verdade não significa pressa. Pressa por iniciação, pressa por rituais ou pressa por cargos. Significa respeito. Respeito por si mesmo, pela própria força, pelo próprio destino. Significa saber que cada passo daqui para frente deve ser dado de forma firme, consciente e alinhada com aquilo que você realmente é. Orixá não cobra perfeição, cobra postura, cobra presença, cobra verdade. E quando o filho atende, o caminho abre. Este é o ponto em que a jornada deixa de ser busca e se torna reconhecimento. O filho não pergunta mais, será que sou? Ele sabe. E quando sabe, o destino deixa de ser peso e passa a ser propósito. A partir daqui, cada escolha carrega axé, cada passo tem direção, e cada amanhecer traz a certeza de que a ancestralidade caminha com você. Aqui se encerra o conteúdo.
E aqui começa o que realmente importa: o despertar da sua própria história espiritual.